Fazer um vídeo para vocês sobre as aberrações históricas onde os manuais da economia não funcionam. Bom, por que eu vou fazer isso? Porque esse cara mandou esse comentário para mim falando em economista sério. Eu achei o termo interessante e até resolvi dar uma colher de chá para ele. Nenhum economista sério concorda com essa sua atribuição de culpa aos outros para a diferença entre o desenvolvimento do Brasil e do Japão. O que eu falei? Eu falei que o Japão tinha sido ajudado pelos Estados Unidos a crescer para conter a União Soviética. Ele disse que isso aqui é mentira minha. Coreia ou mesmo a Alemanha do pós-guerra. Não faz sentido. A África também recebe um monte de ajuda e é o que é. O México tem um tratado de livre comércio com a Coreia e ainda é o México. Que direitos de exportar especiais foram esses? Isso definitivamente não explica nada. Ele parece que estuda economia, então ele quer analisar as coisas só pela luz da economia, mas existem outras ciências, existe a história, existem os números, tá? Então realmente isso aqui aconteceu. O que é isso? Foi a política de contenção que os Estados Unidos fez sobre a Rússia para poder impedir o avanço do Império Soviético. E como que os Estados Unidos impediu? Ele fortaleceu os países que faziam divisa com a União Soviética, principalmente na Europa e ali pelo Japão, tá? E no meio ali do Oriente Médio fazia-se guerras, né? Porque ali não tinha jeito de fortalecer, porque era curral dos Estados Unidos. Então aqui está a visão histórica disso, tá? Mas o cara estuda economia, não pode, né? Mas eu vou entrar agora dentro da economia. Mesmo dentro da economia, esse cara aqui, a Introdução à Economia do Gregory Mankiw, é o melhor livro de economia que eu já vi, é o melhor manual, que tem tudo, acho que são umas 800, 900 páginas. E eu peguei um trecho aqui só para vocês verem que coisa interessante. Então lá, lei dos retornos decrescentes. O capital está sujeito a retorno decrescentes. Com o aumento do estoque de capital, o produto adicional gerado por unidade adicional de capital cai. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte, que país pobre, se você investir um pouquinho, o retorno do capital é muito grande, então compensa mais você investir em país pobre do que em país rico. Isso aqui ele está coberto de razão, tá? É o princípio básico da economia, concordo plenamente. Só que aqui está o fluxo que ele prevê, ó, o fluxo de capital dos países ricos para os países pobres. Dentro daquela lei do retorno, você vai aplicar onde vai te dar o maior retorno. Então, perfeitamente. Só que a partir de, vamos botar 1998, houve uma inversão desse fluxo aqui. Então isso aqui a gente poderia chamar de aberração histórica. Então o fluxo de dinheiro começou a fluir dos países emergentes para os países ricos. E por que aconteceu isso? Dentro da previsão econômica só poderia ter uma coisa. A dívida dos países emergentes está tão grande que os países ricos ficarem com medo de investir neles e parar de investir. Aí daria aquela inversão do fluxo, tá? Então vamos ver então se é isso que aconteceu. Ó, Estados Unidos, a maior dívida, Reino Unido, Alemanha, Japão, Noruega, Itália, Espanha, Irlanda, Luxemburgo, Bélgica, não tem país pobre devendo muito. Então, por que houve essa inversão desse fluxo? Então, a economia não explica isso. A gente pega, houve a inversão desse fluxo porque os países emergentes começaram a poupar muito. Isso aqui também não era previsível. Por quê? Porque se uma pessoa ganha pouco, ela praticamente gasta tudo com comida e não sobra para poupar. Os países ricos é que deveriam poupar. Então, como que a economia explica esse trem? O problema todo está no efeito China. Se você pegar a história recente da China, eu peguei aqui a partir de 1948, tá? Começou a China venceu a Segunda Guerra Mundial e foi unificada, aumentou as exportações. Só que o Mao Tse Tung fez a Revolução Cultural e deu uma merda desgraçada lá e eles se fecharam para o mundo de volta. Depois, em 1972, foi feito o Tratado de Xangai e depois de alguns anos, principalmente com o Deng Xiaoping, começou a funcionar a economia chinesa e exportar principalmente para os Estados Unidos. Eles tinham um acordo de exportação com os Estados Unidos. Aquilo que o cara lá estava falando que é mentira minha, tá? Então, essa exportação chinesa aqui, ó, ela fez tanto com que a China crescesse. Isso aqui já está em escala logarítmica, tá? É trem de louco mesmo. Então a China exportando muito, ela pode inclusive comprar commodities do Brasil. Então ela levou todos os países emergentes a poupar mais, a ficarem bem de situação. Então é essa aberração histórica de pobre emprestar dinheiro para país rico que nós estamos vivendo agora e que você não vai encontrar nos livros, nos manuais de economia. Por isso que a gente não pode ficar com uma ciência só, com um livro só. O cara pode ser bom, mas ele não vai conseguir prever. Então qual que é o conselho que eu dou para os estudantes de economia? Não estudem os modelos de economia e depois fica tentando distorcer a realidade para que os fatos se encaixem nas teorias dos economistas sérios, como diz ele. Tá? Quem que é que vai saber quem que é economista sério e quem que não é? Tá? Você tem que ver se o cara é inteligente ou não, se é sério, senão você estou cagando e andando.
Outro conselho, façam o contrário, estudem a realidade e depois procure por teorias que a expliquem. Então, o que está acontecendo? Nós estamos com uma inversão mundial, onde os países ricos estão ficando pobres e os pobres estão ficando ricos. Está havendo uma grande convergência. É isso que vocês têm que estudar. E não ficar debruçado no manual de economia e querer que o trem aconteça do jeito que está escrito no manual. Não vai acontecer. Nesse mundo, os manuais de economia não estão funcionando.